Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Professor Luan Martins na área. Hoje, pessoal, começarei uma nova playlist. Essa playlist tem a ver com o plano de estudo tutorado do estado de Minas Gerais. Essa playlist vai ser para os alunos do 8º ano. E o tema da aula é dízimas periódicas. Vamos começar a nossa aula? Antes de começarmos a falar sobre dízimas periódicas, pessoal, eu trouxe aqui uma motivação para explicar o que vem a ser uma dízima periódica. E essa motivação tem a ver com a transformação de uma fração em um número decimal. Como que a gente transforma a fração em um número decimal? Aqui, pessoal, temos os exemplos. O exemplo número 1 é 7 meios ou 7 sobre 2. E na outra folha eu trago um outro exemplo, uma outra fração, 5 terços. Vamos transformar essa fração aqui primeiro em um número decimal. Pessoal, vamos lembrar que quando a gente transforma fração em número decimal, nós temos que dividir o numerador, que é 7, pelo denominador, que é quem? 2. Então, pessoal, vamos armar essa continha. Vamos lá, 7 pelo método da divisão, dividido por 2. Observem que 7 aqui é o dividendo e 2 é o divisor. E notem que quando a gente tem apenas um dígito no divisor, a gente pega apenas um dígito no dividendo. Marquei aqui o 7 e vou dividir. 7 balas para 2 pessoas nos dá quanto? Nos dá 3. E 3 vezes 2 nos dá quanto? Nos dá 6. Esse 6 para chegar em 7 sobra quanto, pessoal? Sobra resto 1. Observem aqui, pessoal, que sobrou o resto 1. O que você tem que fazer com essa continha aqui agora? Observem que você não tem nenhum outro número para descer aqui no dividendo. E quando isso acontece, você vem aqui no resto, adiciona o 0 e automaticamente você põe o que no resultado? Você coloca a vírgula no resultado, pessoal. Agora você efetua a continha. 10 dividido por 2 nos dá quanto? Nos dá 5. Por quê, pessoal? Qual que é a continha inversa? Esse 5 que está aqui, vezes 2, nos dá 10. E para 10 sobra resto 0. Notem, pessoal, que quando dividimos 7 por 2, o resultado é 3,5. E observem que esse número tem fim, porque o resto da divisão foi 0. Sempre que chegamos em uma continha de divisão no resto 0, o que a gente vai ter? A gente tem uma divisão finita, ou seja, uma divisão que tem fim, e o resultado da divisão, que foi 3,5, ele é conhecido como decimal exato. Decimal exato, pessoal. Compreenderam aqui, pessoal? Quando a gente tem uma divisão finita, o resto é 0, ou seja, a divisão tem fim. E no seu resultado, que é 3,5, a gente tem um decimal exato. Pessoal, só recapitulando aqui, então quando a gente divide 7 sobre 2, nos dá 3,5. Beleza, pessoal? Vamos ao exemplo número 2? No exemplo número 2, caros alunos, nós temos uma fração que é 5 sobre 3, ou 5 terços. Então vamos repetir o que a gente fez no exemplo anterior, que é dividir o numerador que está em cima pelo denominador que está embaixo. Vamos utilizar o algoritmo da divisão, que é 5 dividido por 3. Percebam, caros alunos, que no divisor, novamente, eu tenho um dígito. Então, pessoal, eu vou pegar apenas um dígito no dividendo. 5 balas dividido para 3 pessoas nos dá quanto? Nos dá 1. Por quê, pessoal? Porque 1 vezes 3 nos dá quanto, pessoal? Nos dá 3. E esse 3 para chegar no 5 sobra quanto, pessoal? Sobra resto 2. Vamos lembrar do exemplo anterior, pessoal? Que quando não tem mais nenhum outro dígito para descer aqui, o que você faz nesse resto aqui? Você acrescenta um 0
e coloca automaticamente uma vírgula no resultado. E vamos continuar a divisão. 20 dividido para 3 nos dá quanto? 6. Por quê? 6 vezes 3 nos dá 18. E sobra quanto, cara aluno? E sobra resto 2 novamente. Agora, cara aluno, você deve estar se perguntando: nossa, professor, sobrou 2 novamente? O que a gente faz essa continha? Ué, se você quiser continuar a continha, fica a seu critério. Você coloca 0. E o que você vai fazer agora no resultado, pessoal? Vai colocar outra vírgula? Não, 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 não. Você vai simplesmente dividir 20 por 3, que vai dar 6 novamente. E 6 vezes 3 nos dá quanto? Nos dá 18. E 18 para chegar em 20 sobra 2. Perceba, cara aluno, que esse resto aqui, 2, ele é infinito. Da mesma forma, aqui no quociente, no resultado da continha, o 6 aqui, ele também é infinito. Sempre que você colocar o número 6 aqui no quociente, você vai ter quem? O resto 2. Estamos diante de uma divisão infinita. Pessoal, se eu for continuar essa divisão aqui, eu não tenho mais caderno, cara. E aí, o que vai acontecer? Você vai sempre perceber que vai sobrar resto 2. E aqui no quociente vai dar sempre 6. Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar a divisão, beleza? E você vai perceber que o resultado da divisão, que eu vou colocar aqui agora, que foi 1,66, e esse 6 continua infinitamente, o que colocamos para representar infinito? A reticências. Esse símbolo de reticências, pessoal, significa que o 6 ele continua repetidamente aqui. 6, 6, 6, 6, 6. Quando a gente se depara com um decimal dessa forma, em que na parte decimal, pessoal, a parte decimal, preste atenção, parte decimal fica à direita da vírgula, em que a parte decimal do número decimal, há números, há algarismos, há dígitos que se repetem, estamos diante de uma dízima periódica. Então, pessoal, dízimas periódicas se caracterizam por ter um resultado, um quociente infinito e números à direita da vírgula que sempre se repetem. E esses números nós conhecemos como período. Conseguiram entender, pessoal, a diferença entre dízima periódica e um decimal exato? Essa foi a nossa motivação. Vamos continuar a nossa aula? Então, pessoal, nessa motivação eu consegui mostrar a diferença entre uma divisão finita, que tem fim, quando o resto é zero, e o resultado dessa divisão é um decimal exato, para uma divisão infinita, em que o resto sempre irá repetir, e o resultado, o quociente, vai ser uma dízima periódica, vai ser um decimal infinito, em que há dígitos, algarismos à direita da vírgula que sempre se repetem. Continuando a aula, pessoal, e para podermos entender melhor as dízimas periódicas, nós vamos definir o que são dízimas periódicas. As dízimas periódicas, pessoal, são números decimais infinitos não exatos, como eu mostro aqui no exemplo número 1, número 2 e número 3. Onde, pessoal, na parte decimal de cada número decimal aqui, vamos lembrar, parte decimal fica à direita da vírgula de cada uma das dízimos aqui. Nós encontramos algarismos, números que se repetem. No exemplo número 1, nós temos o número 94, depois do número 7 aqui, ele se repete infinitamente, 94, 94, 94. Depois da vírgula aqui, pessoal, nesse número aqui decimal, que é a dízima periódica, nós temos o algarismo 3, que se repete infinitamente. E no número de baixo, no exemplo número 3, nós temos como algarismo que se repete depois da vírgula o número 6.
Pessoal, esse algarismo que se repete em cada uma das dízimos, ele é conhecido como período. No exemplo número 1, o período é o número 94. No exemplo número 2, o período é o número 3. No exemplo número 3, o período é o número 6. Pessoal, agora nessa parte da aula, vou mostrar para vocês uma observação importante. Então fiquem em alerta, pessoal. Pessoal, nós temos as famosas dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas, pessoal, elas apresentam decimais não exatos e infinitos, como estou mostrando aqui no resultado do raiz de 2. Pois os números que estão à direita da vírgula não apresentam nenhum padrão de repetição, como as dízimas periódicas. Depois desse número 2 aqui, que é o último dígito que eu coloquei aqui, você não consegue adivinhar qual que é o número que vem depois. A mesma coisa para a aproximação de π que eu coloquei aqui, pessoal. O número π nós conhecemos como aproximadamente 3,14. Mas depois desse 14 tem mais algarismos. E o π é uma dízima não periódica, ou seja, é um decimal infinito não exato. Como estou mostrando aqui para vocês, depois da vírgula aqui, pessoal, não há nenhum padrão de repetição entre os números. A mesma coisa acontece com a raiz de 3. Esses números, pessoal, que eu apresentei aqui, eles não fazem parte do conjunto dos números racionais, como as dízimas periódicas e decimais exatos, pois as dízimas periódicas que eu mostrei anteriormente e os decimais exatos, você consegue representar na forma de fração. Esses números aqui, pessoal, que são decimais infinitos não exatos, esses números, pessoal, são conhecidos como números irracionais. Mas isso, pessoal, será cena para os próximos capítulos. Vamos continuar a nossa aula, que está muito interessante? Continuando essa aula, pessoal, nós temos uma parte muito importante agora, que é a classificação das dízimas periódicas. Nós temos as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Acompanhe comigo. Pessoal, nessa parte aqui eu irei mostrar para vocês qual é a cara de uma dízima periódica simples. Qual que é o desenho que você tem que gravar na cabeça de vocês. Observe o exemplo número 1. Imediatamente após a vírgula, pessoal, sempre nas dízimas periódicas simples, você já vai encontrar o período, o número que se repete. Observem, 0,333 e assim infinitamente. Observe o exemplo 2 que é muito parecido. À direita da vírgula, imediatamente após, você já encontra o período que é 21, 21, 21, 21 e assim por diante. E no exemplo 3 também, você tem que gravar que à direita da vírgula, imediatamente você já consegue identificar os números que se repetem, que é 123, 123 e 123. Vamos agora, pessoal, caracterizar as dízimas periódicas compostas. Pessoal, qual que é a cara de uma dízima periódica composta? Nesse caso, pessoal, na dízima periódica composta, observe o seu desenho. Imediatamente após a vírgula, você vai ter um número intruso. Você vai ter um número que não se repete. Muita gente chama esse número de antiperíodo. Nesse caso é o 42, olha só. E depois desse número que aparece uma única vez, que é o 42, nós temos o período, que é 5. E assim vai infinitamente, 5, 5, 5, 5, 5. Quando isso acontece, pessoal, quando nós temos uma dízima periódica em que aparece um número apenas uma única vez depois da vírgula, esse intruso que é o 42, e depois desse intruso você encontra o período, nós temos uma dízima periódica composta. Olha o exemplo 2, que você vai observar a mesma coisa. Você já consegue observar de cara o período, que é 43, o número que se repete. 43, 43, 43 e assim por diante.
E observem que imediatamente após a vírgula, nós temos um intruso, um antiperíodo, que é o número qual? Que é o número 215, esse que eu acabei de marcar aqui agora. Olha o exemplo 3, pessoal. Nós temos a parte inteira do número que fica à esquerda da vírgula e imediatamente após a vírgula, nós temos o antiperíodo, o número que aparece uma única vez, que é o número 705. E se você observar, pessoal, o período é 213. Esse é o número que se repete, 213, 213, 213. Compreenderam, pessoal, a diferença entre uma dízima periódica composta e uma dízima periódica simples? Pessoal, nessa última parte da aula, irei mostrar para vocês 3 importantes representações das dízimas periódicas. Normalmente, as dízimas periódicas são representadas com o sinalzinho de reticências após o seu período. No caso aqui, 444, estou vendo que o 4 está repetindo infinitamente, reticências. A mesma coisa no número 2. Percebi que o período 3 aqui repete infinitamente, coloco reticências. A mesma coisa no exemplo 3. Percebi que o período 17, que é o número que se repete infinitamente, coloco aqui reticências. Mas há outras 2 formas de você representar uma dízima periódica. Uma delas é essa daqui, que eu estou mostrando aqui agora, onde você não precisa colocar mais as reticências, mas você vai colocar a parte inteira, a vírgula, e quando perceber que tem um período, no caso aqui 444, você coloca apenas um deles e em cima dele você coloca um tracinho ou uma barra. Observem o exemplo 2 aqui agora, ó. Repetir o 4, repetir a vírgula. Esse 12, que é o antiperíodo, que é o intruso, porque a gente tem aqui uma dízima periódica composta, eu repeti. E observe que depois dele começa o período 3, pessoal, o número que se repete. Eu pego o primeiro, coloco aqui e em cima dele eu coloco a barrinha. Isso, pessoal, simplifica a minha escrita. O que é simplificar a minha escrita? Diminui a quantidade de números que eu coloco e a quantidade de desenhos, no caso, símbolo de reticências que eu coloco. Tá bom? A mesma coisa eu fiz para o exemplo 3, pessoal. Ó, peguei o 5, repeti a vírgula, repeti o 17 aqui, que é o período. Eu peguei ele e coloquei aqui. Percebam que depois eu tenho 17, 17, 17, infinitamente. Eu não preciso colocar mais. Eu coloco uma barra em cima do 17, porque são 2 algarismos. Outra forma de você representar a dízima periódica, pessoal, é através da sua fração geratriz, que está aqui. Essa fração geratriz, pessoal, é cenas para os próximos capítulos. Eu vou ensinar para vocês como determinar a fração de uma dízima periódica. Tá ok, pessoal? Nesses exemplos, pessoal, você tem que o exemplo número 1, a sua fração geratriz é 4/9. No exemplo número 2, a fração geratriz é 1237 sobre 300. E no exemplo 3, a fração geratriz é 512 sobre 99. Ah, professor, como é que eu sei que isso é verdade? Uai, no início dessa aula eu não mostrei para vocês como transformar uma fração em um número decimal? Então vocês pegam a fração aqui, pessoal, dividam o numerador pelo denominador. Você vai encontrar esse decimal aqui, que é a dízima periódica. A mesma coisa nos outros exemplos. Para ficar fácil, pessoal, pega uma calculadora, divide 4 por 9, vai dar 0,4444. Mas no visor da sua calculadora não terá reticências, tá, pessoal? Mas é uma dízima periódica, tá ok? Pessoal, obrigado por assistirem mais essa aula do canal Determina. Como eu sou professor do estado, pessoal, eu não poderia deixar meus alunos na mão. Se você não é meu aluno, mas está assistindo a minha videoaula, inscreva-se no canal, ajude o projeto, pessoal, ative o sininho para receber novas notificações do canal. Pessoal,
Com a explicação de hoje, vocês conseguirão resolver as atividades da primeira, da segunda e da terceira semana. Na terceira semana, vocês têm que lembrar de conceitos do sexto e do sétimo ano, conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Tá ok, pessoal? Até a próxima!